Mano, a torcida do Corinthians realmente é impressionante. Vamos dar uma olhada em alguns jogadores falando sobre ela. O sonho era jogar no Maracanã e vestir a camisa do Flamengo. E eu realizei esse sonho. Para mim não tinha nada maior do que aquilo. 90 mil torcedores, né, gritando e até chegar no Corinthians. É mesmo? É impressionante, não tem igual. O que é? Como é que é? Descreve pra mim. O torcedor faz o time jogar melhor mesmo? Faz. Você entra com uma motivação. No vestiário você tá com uma motivação e quando você pisa no gramado, a torcida faz com que tudo isso muda. E muda muito para um lado positivo. Eles conseguem passar uma energia que só quem está lá pode descrever. É muito bom. E o atleta que joga no Corinthians, ele tem que estar sempre bem, porque é uma torcida que apoia os 90 minutos, mas que também sabe cobrar. Eu acho que o Corinthians, né? O Corinthians, sabe por que o Corinthians? Barulho. Não, porque a torcida do Corinthians é a Chico, torcida que não Chico, para. né? Não é assim, A alegria dele, é o sorriso dele. pelo menos até que eu vi de enfrentar, ela não para, incentiva. Se for pra bater ou vaiar, é depois do jogo. Mas durante os 90 minutos, a torcida do Corinthians não para. Vou falar a verdade, tá? Tem jogador, e acontece também, não é, enfim, verdade, é minha verdade. O jogador, ele escuta o torcedor em campo, porque às vezes a gente vê muito jogador falando, a pressão, o torcedor, não sei o que, você ouve? Não, eu não ouço nada. Ouve, né? A gente tem, de repente, ou a gente tinha o controle emocional. Sim. De não deixar, né, essa pressão te afetar dentro de campo, mas você ouve. Não, sim. Você ouve o torcedor. Pô, cara, dá pra perceber nitidamente que alguns jogadores sentem essa pressão. Mas gritando, te xingando, te inclusive vaiando. falando da torcida mais Sim. difícil de enfrentar, é a torcida mais gostosa também, né? Que você quer jogar contra uma torcida como essa, né? De mostrar pra eles. Então foi bem legal. A torcida do Palmeiras é sensacional, velho. Mas se a gente tiver que falar de fanatismo, aquele cara que vive a religião, que o time vira religião pra ele, é o Corinthians. Uma torcida que é difícil de enfrentar. Por quê? Porque ela não se volta contra o time dela. E isso mantém a equipe viva até o final. Não que isso não aconteça, né, pontualmente, mas assim, ela tá sempre ali apoiando, tá sempre incentivando. Depois, em algum momento, passa do ponto? Passa, mas durante o jogo é incrível como eles apoiam, sabe? E isso aí, cara, mantém o time vivo o tempo todo. Eu tenho uma experiência dessa que foi onde eu falei, caramba, é diferente. Nós estávamos ganhando do Corinthians de 4-0, jogando pelo Santos no Pacaembu. Tava dando um show, realmente, jogando muito, gol de bicicleta. Tava um espetáculo, 4-0. E a torcida abraçada, pulando. Tinha mando do Corinthians, eles abraçavam, perdendo de 4-0, pulava e cantava. Caramba, faltava 15 minutos, 4-1. Aumentaram o tom. Gritando, 4-2. E o tempo passando e eles incentivando. E aquilo começou a reverter o que parecia impossível, né? Então esse tipo de atitude dificulta muito. Torcida que é assim, Claro. quando a torcida errou um passe, errou dois, o time tá mal, vai, já silêncio, e já transmite essa desconfiança pra equipe, fica mais fácil pra você enfrentar uma equipe que tá com... Cara, a torcida do Corinthians realmente é diferenciada nesse aspecto, né? Nunca vai. Do Corinthians para qualquer outro clube é que a torcida do Corinthians não te exige beleza. Sim. Ela te exige dedicação. É a forma como você conquista um resultado no Corinthians. Então, pro corintiano, ganhar de 4, 5-0 tem o mesmo peso às vezes de você ganhar de 0-0. Mas a forma como Ou você no último ganha, minuto, né? a forma como você se comporta, e olha que eu posso falar porque eu cobri o Corinthians durante 5 temporadas, e dava para você sentir essa energia na arquibancada, é o que move a equipe dentro de campo. Então, por isso que times como o Paulo colocou, com menos investimento, com talvez elencos com menos brilho, eles dentro de campo vão até o último segundo do esgotamento mental e físico, porque a torcida não quer que esses caras joguem bonito e dê espetáculo. O espetáculo pro torcedor do Corinthians é fazer o seu time até o último minuto, até o apito final, suar o sangue que eles estão na arquibancada gritando para A arbitragem, Mas nada se compara ao Corinthians, ao torcedor. Cara, e um palmeirense falando isso, né? O Facincani é palmeirense e, pô, realmente a torcida do Corinthians é muito diferente. Corintiano, e é bem isso que o Felipe falou.
O que o corintiano cobra é atitude, é gana. Então, assim, uma palavra, o Chico falou da religião, é indescritível, não dá para você mensurar em palavras o que é o torcedor corintiano. Acho que tudo é pouco. Mas não igual o corintiano. Não? Não. O que você sentiu diferente no corintiano? O corintiano é especial. Acho que a palavra é especial. Ele não só ele gosta de você como jogador, entendeu? O corintiano gosta de saber a vida do jogador, de saber se você... O corintiano, acho que quando chega um jogador, sabe mais a vida do jogador que se é bom jogador. Irmão, a gente ficou sabendo da sua contratação pelo seu pai. Meu pai fez uma merda. Soltou lá, quero ser feliz. Não é Natiruts? Eu falei, tá vindo. Meu pai fez uma merda. Torcida mais chata que já enfrentou. Léo. Mais chata é Corinthians. Chata pra caralho. Agora, até o Brasil. O Vete, chata pra caralho. Isso é uma demonstração de respeito, tá? Demonstração de respeito. Você que é corintiano, entenda isso como elogio. Entenda isso como elogio. Pô, respeitou mesmo a torcida do Corinthians, porque sempre quando o Vasco vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica, tem uma atmosfera muito grande, né? Teve até um jogo que ficaram no pé dele lá e realmente ele tava muito irritado nesse jogo. Já trabalhei no Maracanã. Eu percebo que o Flamengo canta quando tá ganhando. E se eu for comparar pela minha vivência com a torcida do Corinthians, que aí é onde esse debate começa, o que eu tenho de experiência, na Gaviões, eles cantam e você não pode falar gol antes do gol. É zica, que vira zicado. Então assim, não pode falar gol, não pode. É tipo assim, sabe, vai. Quando o outro tá atacando, falam sai zica. Sai zica. E a cantoria, amigo, é o tempo inteiro. Vai pra cima deles, Timão. Vai pra cima. E aí, eles cantam. Eu saía com dor de cabeça. Eu percebo uma coisa na torcida do Flamengo, que era, tá empatado e não tá bom. Ou tá ganhando 1-0, não tá bom. O Botafogo, se pudesse ter feito mais 10-0 hoje, pô, 3-0 foi pouco. E aí eu trago pra minha torcida, que é a do Botafogo, já é um outro estilo quando vai, né? Que tem essa questão de não vai muita gente. O Corinthians hoje criou um elo filha da puta entre torcida e time, e essa é a maior arma do Corinthians historicamente. Não é hoje. A torcida do Corinthians é um inferno. É um inferno. Falo isso com a camisa do São Paulo. Foda-se, meu trabalho aqui não é ser o Chico Lang do São Paulo. Eu sou jornalista. Né? Eu sei conhecer o que tem nos outros. Sou São Paulo e tal, mas a torcida do Corinthians é um inferno. Nenhuma torcida no mundo que eu conheça consegue conduzir e cadenciar o ritmo do jogo. A torcida do Corinthians consegue fazer isso. Eles são surreais pra fazer essa porra, tá? Então, não acho que qualquer... Pô, a torcida do Corinthians consegue reverter um jogo que tá perdendo o jogo, pode reverter por causa da pressão que coloca nos adversários. O Corinthians não pode jogar tecnicamente contra o Flamengo, mas a partir do momento que o Corinthians bota a camisa dele, ele pode jogar contra o Flamengo. Que é o jogo lá na casa dele, a torcida do Corinthians é o caralho, é um puta que pariu. Eu cansei de ir com o time do caralho do São Paulo, cansei, meu irmão. 45 anos da minha vida. O que eu perdi pra time ruim do Corinthians? Irmão? Puta que eu pariu, cara. Puta que pariu. Eu cansei na minha vida de olhar pro Corinthians, olhar pro adversário. Eu falei, meu irmão, tô ganhando todo mundo. Chegava o Corinthians no Morumbi, 1-0 pro Corinthians. Falava, como é que eles ganharam esse jogo? Nem eles sabem. O Corinthians é o sobrenatural, irmão. O Corinthians é uma força da natureza. Eu escrevi isso no meu Instagram agora há pouco. É bizarro. E o cara falando da freguesia do São Paulo pro Corinthians, né? Enfim, rapaziada, até aí o pessoal falando um pouco sobre a torcida do Corinthians, que na minha opinião é a melhor do Brasil, sem dúvidas. Sempre apoia os jogadores, nunca vai os jogadores e tem uma atmosfera ali realmente impressionante. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!